Campinas amplia o programa Abrigo Amigo, que oferece mais segurança nos pontos de ônibus no período noturno. Câmara de Campinas é finalista em 2 premiações promovidas pela Câmara dos Deputados. Câmara de Campinas é palco do 16º Encontro das Escolas do Legislativo. A importância da educação em destaque. Professores são homenageados na Câmara de Campinas. Dívida com mais de 5 anos ainda pode ser cobrada? Você descobre mais sobre isso hoje no Na Ponta do Lápis. Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 45 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar, participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque Campinas ampliou o programa Abrigo Amigo, que oferece mais segurança a mulheres que utilizam o transporte público, principalmente à noite. A nova etapa expande a área de abrangência para regiões descentralizadas e amplia a tecnologia e acessibilidade dos painéis. Campinas recebeu mais um ponto do Abrigo Amigo, programa que oferece companhia remota e segurança a passageiros de ônibus. O novo abrigo foi instalado na Avenida São José dos Campos, no Jardim Nova Europa, e já está em funcionamento. Segundo a Prefeitura, o município terá 50 unidades do Abrigo Amigo até o fim deste ano. Acho que o passo mais importante que a gente conseguiu dar nesse momento em parceria com a iniciativa privada, né, com a Eletromídia e com a Claro, é descentralizar, né, os abrigos. É uma inovação, é uma coisa nova, né, para as pessoas e, como eu disse, né, nessa expansão, nós escolhemos locais descentralizados, em grandes avenidas também, principalmente próximos a faculdades e também a mercados, né, onde as pessoas saem de noite, né, para voltar para casa e aguardam o transporte público ali no período noturno, e em alguns pontos, né, desses mercados, faculdades, nós vamos ter esse abrigo amigo para que as pessoas possam, se quiserem, conversar com uma pessoa para se sentir ali mais segura, e se tiver em alguma situação de emergência também pode utilizar o abrigo amigo. Desde a implantação do projeto em setembro de 2023, o sistema já registrou mais de 2.000 chamadas. De janeiro a outubro foram 576 acionamentos. O ponto que concentra a maior quantidade de chamadas é o da rua Jaci Teixeira de Camargo, na região do Jardim do Lago. O local acumula 459 registros desde o início do projeto, o equivalente a cerca de 1 em cada 4 acionamentos. Criado para aumentar a sensação de segurança entre 8 da noite e 5 da manhã, o serviço permite que qualquer pessoa se conecte por vídeo a uma atendente que faz companhia e pode acionar emergências se necessário. Apesar do foco em mulheres, o projeto é inclusivo e pode atender qualquer pessoa que se sinta vulnerável. Os painéis utilizam monitores LCD de 85 polegadas, substituindo as antigas telas de LED, o que proporciona melhor qualidade de imagem e maior durabilidade. Para acionar a chamada, basta tocar na tela. A ideia é que a tecnologia auxilie no combate à violência e diminua a vulnerabilidade nos pontos de ônibus. O totem é muito iluminado, a voz é muito alta, né, da pessoa que você se comunica, né, o som é muito alto, então inibe com certeza, né, as pessoas que querem cometer algum ilícito, e acho que isso é importante, principalmente para as mulheres, né,
que aguardam o transporte público lá para voltar para casa no período noturno. Vamos com as notícias do Legislativo, porque Câmara de Campinas é finalista em 2 premiações que tratam de transparência e gestão pública promovidas pela Câmara dos Deputados. A Câmara Municipal de Campinas está entre os finalistas de 2 premiações promovidas pela Câmara dos Deputados, com votação marcada para o dia 28 de outubro. Um dos prêmios é o de Transparência e Fiscalização Pública, organizado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. A casa teve a indicação por meio do deputado Pedro Campos, do PSB. Refere-se à eficiência dos processos de controle que a Câmara tem implementado, que tem garantido não só a eficiência, né, e a observância de todos os procedimentos dentro da lei, como também dado transparência tanto para a sociedade e para os órgãos de controle, né? Mostra que a Câmara está atendendo a todos os requisitos que diz respeito à transparência. Já o Prêmio Governador Eduardo Campos de Excelência em Gestão Pública, organizado pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara Federal, a casa foi indicada pelos excelentes resultados obtidos no Programa Nacional de Transparência, que reconheceu a Câmara de Campinas pelo elevado nível de transparência e boas práticas administrativas, tornando-a referência em governança e acesso à informação. A indicação foi feita pelo deputado Jonas Donizete, também do PSB. A Câmara de Campinas, acho que é uma das poucas câmaras do país que tem um processo de planejamento estratégico. Então a gente tem visão, missão, diretrizes, objetivos estratégicos, mostra que a Câmara está estruturada para fazer uma gestão administrativa com qualidade, eficiência, excelência. Eu acho que essas características habilitaram a Câmara de Campinas a concorrer a essas 2 premiações. As indicações abordam os avanços na transparência e também nas informações que cada vez mais são disponibilizadas ao controle social no Legislativo Municipal. Para além daquilo que determina a Lei Geral de Transparência, obrigando que todas as informações sejam publicitadas, constem do site, que permita a sociedade acessar, eu acho que existe uma questão de conceito, né? Na minha visão, tudo o que acontece na Câmara é público, né? E a sociedade, a população, o cidadão deve acompanhar e tomar conhecimento de tudo aquilo que a Câmara faz. Não só nos processos de aquisição, licitação, compra, contratação de serviço, na aplicação dos recursos do nosso orçamento, mas também nas atividades desenvolvidas pelos próprios vereadores. Nós, através da TV Câmara, não só transmitimos as reuniões ordinárias, como permitimos, através de um QR Code, que é uma tecnologia que a gente implementou, a Câmara, permite que o cidadão em casa possa acompanhar a sessão, né, colocando o QR Code e clicando, vendo os projetos que estão sendo debatidos, discutidos. Ele pode abrir o projeto e ver o projeto que está sendo votado artigo por artigo, a justificativa. Isso permite, inclusive, que a população possa participar, entender e acompanhar mais a atuação da Câmara. Também as audiências públicas, as reuniões das comissões, todas transmitidas. Nós criamos, o cidadão pode se cadastrar no site, deixar o seu telefone e todos os dias a Câmara manda para o WhatsApp dele um resumo das notícias, acontecimentos da Câmara. Então, para além do sistema de controle que a legislação exige, a gente ampliou, né, os canais de transparência da Câmara e é isso que está sendo reconhecido nesse momento também pela Câmara dos Deputados. Entre os concorrentes a esse prêmio figuram o vice-presidente da República, 4 governadores de estado, um ex-senador e ex-governador, o programa de mestrado profissional em administração pública da Fundação Getúlio Vargas, entre outras personalidades e instituições de destaque. Aliás, é o único representante do Legislativo que chegou nas finais dessa premiação. Só de estar nesse ponto já demonstra o reconhecimento do trabalho que os nossos servidores, que a nossa equipe técnica e que a eficiência dos nossos sistemas de controle e gestão.
Campinas sediou o 16º encontro da Associação Paulista das Escolas do Legislativo e de Contas, com o objetivo de formação cidadã e modernização do sistema público. A Câmara Municipal de Campinas foi palco do 16º encontro da Associação Paulista das Escolas do Legislativo e de Contas. É uma alegria hoje, né? Estamos recebendo representantes de câmaras de todo o estado de São Paulo, presidentes de escolas do Legislativo, né? E para nós é uma honra ter a Nelly, que é a nossa diretora da Elecamp, como presidente da Associação Paulista das Escolas do Legislativo. Eu tenho apoiado a Escola do Legislativo desde o meu primeiro mandato, porque eu entendo que é uma ferramenta fundamental, né, para o crescimento da Câmara, para a qualificação dos servidores da Câmara e também para aproximar a Câmara da sociedade, através dos eventos que a nossa Escola do Legislativo produz. E a partir do nosso exemplo, a gente tem procurado estimular outras câmaras também a instituírem as suas escolas do Parlamento, a escola do Legislativo. Campinas é referência não só na região metropolitana, como no estado de São Paulo e no Brasil, pela nossa escola do Legislativo, que é a Elecamp. A gente tem ajudado muitas câmaras em todo o estado de São Paulo a construir as suas escolas. Eles buscam em Campinas, apesar do porte da cidade ser um tanto quanto não proporcional à maioria dos municípios paulistas, né? Busca na gente uma referência de sucesso, porque nós já temos aí mais de uma década de atividades da nossa escola. Bom, e o evento reuniu representantes das escolas do Legislativo num dia de muitos debates, palestras e principalmente troca de experiências. O encontro teve como finalidade a criação de estratégias conjuntas entre as escolas do Legislativo e de Contas, ampliando a cooperação entre as câmaras municipais, assembleias e tribunais. É um marco, porque primeiro eu fui fundador da APEL e eu sei que é difícil a gente levar esse movimento sem recursos, né, com todas as dificuldades de transporte, escolas muito longe, mas assim, a gente percebe nesse momento o tamanho que adquiriu, né? Não só porque tem bastante gente aqui no dia de hoje, mas pelo número de escolas que saem em São Paulo nesse momento. São Paulo lidera o número de escolas do Legislativo no país. É o estado que tem mais escolas do Legislativo instaladas. E hoje serão discutidos temas de grande relevância para o futuro da educação legislativa no Brasil, que é um trabalho que a ABEL, juntamente com a APEL, realiza em todas as escolas do Legislativo do país, que é a educação legislativa e a educação para a cidadania. E hoje esses temas serão discutidos aqui durante todo o dia, nesse encontro organizado pela Nelly, que é a presidente da APEL e é diretora da escola aqui da Elecamp, aqui da Câmara Municipal de Campinas. E esse encontro vai definir os rumos que a educação legislativa vai tomar, principalmente aqui no estado de São Paulo, que o número de escolas do Legislativo que tem sido instaladas aqui em São Paulo nesses últimos 2 anos é um número surpreendente. A proposta foi justamente fortalecer as ações de educação legislativa, também aproximar o cidadão do poder público. É importante lembrar que a conversa não veio de hoje, veio já do encontro nacional da ABEL em dezembro e Natal. E a Nelly, assim como outros companheiros de outras câmaras municipais, mostraram o desejo de a gente encurtar nossas distâncias. O ILB está exatamente nesse caminho, encurtar distâncias e tentar trabalhar em escala, fazendo com que a gente consiga investir dinheiro público de uma forma que consigamos capacitar mais pessoas, mais servidores de câmaras municipais, né, ao mesmo tempo. E o trabalho que a gente vem fazendo junto à APEL é nesse sentido. A ideia é que aqui nesse encontro a gente consiga também consertar, fazer a concertação desses acordos para que Campinas, por exemplo, se transforme num centro gravitacional, um polo em que outros municípios venham também fazer a sua capacitação aqui em Campinas com a ajuda do programa Interleges do Senado Federal. Reunião solene celebra o Dia do Professor com a entrega do Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro, um reconhecimento aos mestres e às grandes contribuições para a educação do município. A Câmara Municipal de Campinas foi palco de uma homenagem aos profissionais e destaques da área educacional.
Uma reunião solene celebrou o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro. Uma honraria destinada a entidades, diretores, professores, agentes de educação, monitores e alunos que se sobressaem em suas atividades na rede municipal. A Câmara já é, por tradição, próximo à data que se comemora o Dia do Professor, fazer essa reunião solene para homenagear, reconhecer, valorizar, agradecer, né, aqueles profissionais que se dedicam a uma das tarefas talvez mais nobres da sociedade, da humanidade, que é a de educador. A solenidade reuniu diversas indicações de parlamentares. A vereadora Paola Miguel indicou para a honraria os professores Ágata Ursini de Moraes e Jonas Rafael dos Santos. A educação, que não é libertadora, transforma crianças em pessoas amargas, violentas, autoritárias e delinquentes. Os professores são a base da força de trabalho de uma sociedade humana, democrática e justa. O seu papel é educar sobre a ciência, sobre o passado, sobre reflexão crítica e pensar o futuro. Professoras e professores merecem todas as nossas homenagens, sim, né, no dia de hoje, mas merecem também salários dignos, carreira, estabilidade, respeito aos seus direitos, à saúde mental e ao seu fazer pedagógico. O vereador Carmo Luiz prestou homenagem ao professor Gustavo Cotomassi por sua relevante atuação. Importante trazer para a reflexão que, enquanto nos países desenvolvidos, o professor é uma das carreiras mais privilegiadas e bem remuneradas, infelizmente, aqui no Brasil, como falou muito bem a vereadora Paola Miguel, o professor é uma das carreiras que não são bem remuneradas. Infelizmente, no Brasil, ele ainda é muito discriminado, principalmente nas escolas públicas. É necessário que nos unamos em defesa da educação e dos profissionais que nela atuam, pois acreditamos que a educação é a base de toda a sociedade. Mas como hoje é um dia de festa, quero pedir licença para não ficar apenas nas minhas palavras e ler um breve resumo da história do meu homenageado, que escolhemos representando todos os professores. Já o presidente da casa, vereador Luiz Rossini, indicou as professoras Maria Célia Carmona Maciel e Mara Cristina Espaleta Cirino para receberem o diploma. Ser professor, na minha visão, é quase que exercer um sacerdócio. A vereadora Paola pontuou algumas questões, né, e dificuldades que passam os professores do Brasil, de uma forma geral. Às vezes a gente devia olhar para fora e aprender um pouco, por exemplo, com o Japão, né, que tem a educação como prioridade. Eu não sei se vocês sabem, no Japão, todas as pessoas diante do imperador fazem referência e se curvam, todas, inclusive os pais do próprio imperador. A única pessoa para a qual o imperador se curva e faz referência é para o seu professor, mostrando a importância que tem o professor para a cultura, para a formação da sociedade. Nós vamos chegar lá. E vocês, através da atividade e do exercício, que uma das características para ser professor educador é ser apaixonado pelo que faz. Eu sei que todos aqui têm essa característica, essa qualidade. Durante a cerimônia, também houve o reconhecimento às iniciativas de destaque na comunidade. A coordenadora do projeto Casa do Oleiro foi agraciada com uma moção de aplausos pela contribuição social e educacional do projeto. As homenagens, conforme o presidente Luiz Rossini, representam o reconhecimento do Poder Legislativo a todos os professores e profissionais que dedicam suas vidas à construção do futuro através da educação em Campinas. Hoje a Câmara Municipal de Campinas cumpre uma das suas missões, né, outorgar essa honraria a esses educadores. Aqui, simbolicamente, nós queremos homenagear todos os professores de Campinas e do Brasil, reconhecendo a importância que tem a profissão que vocês abraçaram. Todos aqui deram um pouco do seu testemunho, mas a gente pode perceber
no tom de voz, no brilho dos olhos, que vocês são apaixonados pelo que fazem. 1h mais 5 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira e, de autoria do vereador Vini Oliveira, foi entregue o título de cidadão campineiro ao empresário Thomas Ló, que é advogado, escritor, empresário. E a justificativa é pela relevante atuação profissional, social, cultural e acadêmica no Brasil e no exterior, e em reconhecimento ao trabalho e por representar com excelência a comunidade Campinas, China. A homenagem contribui para o desenvolvimento e o fortalecimento dos laços culturais e econômicos da cidade. Fim de semana de título para Campinas, Campeonato Paulista de Vôlei. O Renata, que já havia vencido a primeira partida por 3-0, repetiu o placar e levantou o troféu pela 5ª vez. O primeiro set do segundo jogo da final até começou equilibrado. As duas equipes iam trocando pontos, até que na metade para o final do set prevaleceu o ataque de Campinas e uma defesa apurada. Aí não teve jeito, no erro de saque de Sabino, 25-21 e 7-0 para Campinas. O segundo set foi parecido, trocação franca, ninguém conseguia abrir no marcador. Mas a experiência dos campineiros e com o ginásio do Taquaral completamente lotado, o Renata conseguiu imprimir um ritmo mais forte. E neste saque de Adriano abriu 17-14. E ele ficou por ali mesmo, 20-14, sacando muito. No bloqueio de Matheus Pinta, 25-16 e 2-0. Aí, psicologicamente, ficou mais fácil, só faltava um set. E ele veio da melhor maneira possível, no ace de Maurício Borges, 25-20 e 3-0. Um atropelo novamente. Então, Vôlei Renata, aqui de Campinas, campeão paulista pela 5ª vez. O oposto Bruno Lima foi o maior pontuador do duelo com 17 pontos. Adriano contribuiu com 15 e Maurício Borges com 9. Parabéns aos comandados do técnico Horácio de Léo. E agora, que venha a Superliga Masculina. Título indiscutível, né? Uma campanha irretocável. Parabéns à diretoria pela montagem do elenco, técnico Horácio de Léo, toda a comissão técnica, atletas que jogaram muito durante toda a competição. Só que não tem tempo para comemoração, viu? Porque nesta quinta-feira, dia 23, começa a Superliga Masculina de Vôlei, que é como se fosse o Campeonato Brasileiro. E os campineiros recebem no ginásio do Taquaral o Monte Carmelo às 9 horas da noite. Então, boa sorte desde já. E teve mais final no fim de semana, mas agora é futebol. Campeonato Brasileiro da Série C. Primeiro jogo em Londrina, a Ponte Preta ficou no empate com os donos da casa. A primeira oportunidade foi do Londrina com Iago Teles, que arriscou a direita de Diogo Silva. A Ponte tímida respondeu apenas em cobrança de falta, mas a zaga conseguiu mandar para escanteio. Aos 30 minutos, Cristiano puxou contra-ataque, 2 contra 1, mas foi fominha, chutou da intermediária e por cima. No segundo tempo, de novo ele, Cristiano, teve a chance de abrir o marcador, mas Arthur de carrinho salvou. Maurício tentou para os donos da casa, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Aos 15 minutos, a melhor oportunidade do jogo, Vitinho fez jogada pela direita e cruzou. Cristiano chegou na segunda trave e Diogo Silva fez linda defesa, paredão, mandou para escanteio. Iago Teles de falta mandou mais uma por cima.
Só dava Londrina, agora Iago Teles tentou na ponta esquerda e mais uma vez sem pontaria não acertou o gol. Então ficou nisso, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina 0, Ponte Preta também 0. Bom, pelo volume de jogo do Londrina, chances desperdiçadas, defesas do Diogo Silva, ficou de ótimo tamanho este empate para a Macaca, né? Decisão, então, ficou para o segundo jogo, que acontece neste sábado, dia 25, 5 horas da tarde, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Quem vencer conquista o título. Se der empate, aí sim nós teremos a decisão nos pênaltis. Macaca não tem desfalques por cartão, apenas o atacante Gé segue como dúvida porque está no departamento médico. Ao longo da semana a gente fala mais sobre este jogo decisivo do Campeonato Brasileiro da Série C entre Ponte Preta e Londrina. Bom, 1h mais 10 minutos no quadro Na Ponta do Lápis de hoje. A nossa equipe conversou com um consultor financeiro que vai trazer orientações de como fazer a renegociação da dívida que já está caducada. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e uma das principais dúvidas entre os consumidores é o que acontece com aquela dívida que caducou, aquela dívida que está prescrita, ou seja, que venceu há mais de 5 anos ou mais, né? E quem vai explicar mais sobre esse tema é o consultor financeiro Caio Pereira. Caio, para a gente começar, ao contrário que muita gente pensa e imagina, a dívida não desaparece automaticamente do CPF após a prescrição, né? Isso é uma verdade, é um grande mito, né? As pessoas pensam que, passou 5 anos, acabou minha dívida. E não é bem assim. O que acontece é uma caducação dessa dívida perante as empresas que fazem a proteção ao crédito, o famoso SPC e Serasa, ok? Então, depois de 5 anos que você contraiu aquela dívida e não pagou mais, elas saem desses órgãos, certo? Mas ela continua existindo na instituição. Então, se é uma dívida de cartão de crédito, você vai continuar devendo para aquele cartão de crédito. Se é uma dívida de um empréstimo no banco, você continua. Se, por exemplo, é uma geladeira que você comprou nas Casas Bahia, ela vai continuar lá, essa dívida. Não sumiu. E ainda assim ela pode ser negociada com condições que facilitam o pagamento dessa quitação, né? Ela deve ser negociada. Tá? Embora depois dos 5 anos o seu nome não está mais sujo por causa dessa dívida, ele pode até estar com o nome sujo por outras dívidas, mas uma que passou 5 anos, não mais. Mas essa dívida, como eu falei, ela continua naquela loja ou naquela instituição. Isso significa que você não consegue ter mais nenhum relacionamento com aquela instituição. Ok? Então, eu deixei de pagar o boleto de uma geladeira das Casas Bahia. Eu não compro mais nas Casas Bahia e nem no Ponto Frio, que são do mesmo dono. Porque lá está escrito que eu estou devendo. Eu só consigo voltar a comprar lá, ou se eu estou devendo num banco, ou ter um cartão de crédito de novo, se eu quitar essa dívida com essa instituição. E como que você falou, é recomendado pagá-la, né? É recomendado, é recomendado. E o porquê? Para que você volte a ter crédito. Tá? Por quê? Por exemplo, eu contraí uma dívida de um empréstimo lá no Banco Itaú. Eu nunca mais vou conseguir ter relacionamento com o Itaú enquanto eu não for lá e quitar essa dívida com o Itaú. E se você pensar, poxa, é muito difícil você viver sem ter um relacionamento com um banco. É muito difícil você conseguir viver sem você ter um relacionamento com uma loja. Certo? Então, por isso que a gente vai e quita, para voltar a ter condições de ter uma vida financeira. E como que funciona essa saída do cadastro de inadimplentes, né? Como renegociar essa dívida? Bom, são duas coisas totalmente diferentes. A saída do cadastro de inadimplentes, o famoso ficar com o nome limpo de novo, ele é automático, ok? Expirou 5 anos, caducou aquela dúvida, a instituição para quem você está devendo, ela tem obrigação de tirar o seu nome de um SPC ou de um Serasa, ok? E a partir daquele momento não pode ter mais nenhum tipo de cobrança. Então,
Se passar os 5 anos e você continua tendo cobrança e seu nome está lá, aí se inverteu. Você que pode ir para cima da instituição através de um processo, ok? Como que eu renegocio essa dívida? A renegociação dessa dívida é muito fácil, ok? Antigamente, anos atrás, você precisava procurar cada lugar que você estava devendo para renegociar. Hoje já não. Você consegue fazer isso diretamente nas próprias instituições de proteção, como o SPC ou Serasa, ou existem diversas empresas especializadas em renegociação de dívida e com descontos absurdamente altos. E o Caio, então é importantíssimo, né, renegociar essa dívida para não se complicar no futuro, né? Sim, sim. Até assim, como eu comentei, os descontos são muito altos, ok? Eu vou dar exemplos de clientes que já passaram comigo e que tinham problemas e que nós fomos renegociar a dívida. Eu estou falando de descontos na casa de 95% de descontos, ok? Então, é um cliente que, por exemplo, estou devendo R$1.000 para o banco, não tenho condição de pagar, ok? Vou fazer a renegociação. Eu chego na renegociação e eu quito essa dívida de R$1.000 por R$20. E eu passo a ter o meu nome totalmente limpo e relacionamento com aquele banco. Eu posso abrir uma conta naquele banco, eu posso pegar um cartão, posso fazer um empréstimo que tem uma dívida de R$1.000 por 20 e tem uma vida bancária novamente. Uma outra pergunta aqui, que eu acredito que seja também o pessoal que está em casa, é melhor esperar a dívida prescrever? Jamais, né? Vamos lá. Essa questão de esperar a dívida prescrever pode ser muito, muito ruim. Quando ela prescreve, você vai pegar, vai sair, vai ficar com o seu nome limpo, você vai renegociar diretamente com a instituição, é uma possibilidade. Mas se eu fizer isso antes, eu tenho outras possibilidades, tá? Que tipo de outras possibilidades? Eu posso negociar diretamente com o banco ou para a loja ou com a loja que eu estou devendo. Se eu negociar diretamente com eles, eu também consigo descontos muito bons. E quanto antes eu conseguir ficar com o meu nome livre, melhor para mim eu ter o meu nome limpo. Aí eu posso tentar comprar outra coisa, eu posso fazer um outro empréstimo. Então, eu consigo agilizar a minha vida. E para o pessoal que está em casa, né, não chegar nessa situação de ter uma dívida caducada, qual que é a melhor dica, né, para o pessoal não se endividar, não entrar nessa bola de neve? Muito bom. Eu estou vendo que a minha situação financeira está ficando complicada. Não estou conseguindo pagar as minhas dívidas, ok? Eu chego para quem eu estou devendo e eu negocio com ele ali livremente. Uma das negociações mais comuns que a gente recomenda é o seguinte: olha, eu fiz um parcelamento de 24 parcelas de R$1.000 e não estou conseguindo pagar. Faz uma proposta, fala, olha, 24 parcelas de 1.000 eu não consigo. Vamos aumentar isso? Vamos colocar para 36 ou 48 parcelas e diminuir esse valor sensivelmente? Vamos aumentar de repente para 48 parcelas e eu pago 600 por mês. Ótimo. E eu ganhei um novo fôlego, eu diminui muito o meu endividamento mensal e, cabendo no meu orçamento, eu vou conseguir honrar. A pessoa, né, comprou alguma coisa, né, colocou um monte de parcela, ela viu que no meio do caminho não vai chegar nesse ponto. Tem alguma outra dica, além de entrar em contato direto, né, com a própria loja ou também com o próprio banco? Tem alguma outra dica pessoal? Procurar algum especialista no assunto? Certo. Quando ela está percebendo isso, o primeiro passo que ela tem que fazer é acompanhar o orçamento pessoal dela. Se ela não tem um orçamento, ela tem que passar a fazer. E o que é esse orçamento? O orçamento pessoal é muito fácil. Você vai simplesmente passar a anotar todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Então, eu posso pegar um simples caderno e começar, olha, hoje eu comprei pão na padaria, R$10. Hoje eu passei no mercado, R$50. Coloquei combustível no carro, R$150. Recebi meu salário hoje, R$2.500. Você vai anotando tudo. Por quê? Para chegar no final do mês, você olha todos os seus gastos e você sabe aonde está escapando o dinheiro. Poxa, minha situação está ficando difícil e eu percebi que esse mês eu fui 2 vezes no shopping e as 2 vezes que eu fui no shopping eu fui no cinema. Só esse mês eu gastei R$150 em cinema.
Então, vou cortar o cinema por um período de tempo até eu me acertar financeiramente. Simplesmente fazendo um orçamento e analisando. E também a pessoa tem que ter consciência, né, antes de comprar alguma coisa, ter noção, igual que através do planejamento, de ver se realmente a realidade financeira dela está no momento certo, ideal dela comprar alguma coisa ou não. Também tem isso, né, Caio? O orçamento vai te dar essa resposta. Quando você começar a fazer o orçamento, vai chegar no final do mês e seu orçamento vai estar claro ali te mostrando, falando, olha, faltou dinheiro. Ou ele vai estar te mostrando que você ficou com a corda no pescoço. Ou vai mostrar o seguinte, olha, tem sobrado em média 500, 600, 700 reais por mês. Então, se eu assumir uma dívida de 300 ou 400, eu vou conseguir pagar, porque está sobrando isso. Então, o orçamento é a melhor ferramenta. Para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa, né? Não chegar a esse ponto de ter uma dívida caducada e ter que fazer a renegociação? Sim, não deixa chegar essa dívida até o último limite. Por quê? Quanto mais tarde você for negociar, maior estará essa dívida, ok? Porque os juros, ele vai acontecer mês após mês, mês após mês. Então ele vai sempre aumentando. Então você viu que não vai dar certo, você já ficou 1, 2, 3 meses sem pagar, já senta para negociar. Por quê? Porque a parte de juros e multa ainda está pequena. Vou esperar os 5 anos porque vai livrar meu nome. Ok, você pode até ficar com o nome limpo, mas a sua dívida estará gigante. Então, quanto antes, menor, mais fácil de negociar. Caio, muito obrigado por todas essas dicas, né, essas orientações para o pessoal que está em casa. Foi um prazer. Obrigado. E pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas, de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis. Após a passagem da frente fria, a semana começa com predomínio de sol, baixas temperaturas e vento, viu? Então amanhã o sol aparece durante todo o dia, pouca nebulosidade, não tem previsão de chuva. O vento deixa a sensação térmica ainda mais baixa. As temperaturas já estão aqui na minha tela, então olha só, para amanhã, terça-feira, 21 de outubro, mínima de 12 graus, essa mínima pela manhã e também de madrugada, mas ao longo do dia a temperatura sobe por conta do tempo ensolarado e pode chegar aos 25 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 64 do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 17 projetos. E você acompanha toda a repercussão amanhã aqui no Jornal Câmara Notícia. Até lá. Tchau, tchau.